o muque é muito comprido, ele não entra no terreno. Então o que ele vai fazer? Ele vai subir mais. E agora a mesma coisa, eu ia fazer com laser também o nível, que aqui larguei de mão. Obra, sempre muita atenção. Tem chance de acidente lá em cima. E estamos conversando também de fazer uma cinta no meio, para não sofrer a pressão de toda essa terra aqui. E o custo-benefício dela é muito barato. Olá, eu sou o Clóvis e essa é a Leinha e nós somos os malucos do canal Plan Container. Vamos fazer aqui uma casa com 5 containers, com muita diversão e muita loucura. Nos acompanhe, um abraço. Pessoal, eu tô tirando mudinha por mudinha, mas não tá muito produtivo não. O negócio é botar a escavadeira e arregaçar o terreno. É só rolo, gurizada! E a patroa ainda aqui no fundo, bicuda comigo, porque a gente arregaçou o terreno. E o que tava gramado, bonitinho, que ela se apaixonou, virou isso aí, ó. Mas eu passei aquela, né? Não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Mas não colou muito não, ela ficou bicuda comigo. Faz uns 2 dias. Mas eu acho que ela se acalma depois. A esperança é que finalmente ela usou as botinhas. Porque antes ela tava só com aquele saco de supermercado nos pés, porque eu não queria sujar as botas. Mas vamos lá, galera. O guincho tá chegando, o muque tá chegando aqui. Vai tentar fazer a descarga e vamos ver o que vai dar. É isso aí. Chegando o muque aqui pra gente poder descarregar as pedras. Depois com as pedras também. E aí vamos começar o baile aqui. O muque é muito comprido, ele não entra no terreno. Então o que ele vai fazer? Ele vai subir mais, passar para frente, dar meia volta lá em cima, desce, estaciona aqui e o caminhão de pedra vai descer de ré. E eles vão tentar descarregar então dentro do terreno aqui. Não deu. Plano B. Entra um muque, fica o caminhão do lado de fora aqui para a gente poder descarregar lá dentro. Não rolou também, não deu. O caminhão não entra, é muito comprido. Então o plano C, vamos pro plano C. Encostar os dois numa área maior lá em cima, transpor parte da carga para cima do caminhão muque, chegar aqui e o muque descarregar. E assim a gente vai fazer até descarregar o resto. Quem queria emoção, nos acompanha aqui, porque o negócio tá bom. E a esposa bicuda, hein? Chegou ontem aqui a betoneira para a gente poder fazer a virada de massa aqui. A areia, 3 metros para dar a largada, 10 sacos de cimento ali no fundo, protegido da chuva. Então, por enquanto, a gente já tem material para começar a dar a largada. Ontem a gente fez o nivelamento do terreno. A gente colocou uma estaca aqui nos fundos, dá para ver. Colocamos mais estacas aqui e marcamos toda a parte aqui do terreno com nível, porque a retroescavadeira, quando ela cavou, foi tudo meio no olhômetro, né? Mas tirou grande volume de terra, vamos dizer 90, 95% da terra já foi mexida, já foi removida. Então com isso agora abrimos com uma folga a mais, né, para poder fazer os muros de arrimo, os alicerces, né, para fazer a fixação, a contenção e os apoios dos containers, tá? Então ontem passamos o dia aqui praticamente para a gente bater o nível, bolha de nível, e agora o pessoal já está abrindo as valas ali para fazer o assentamento das primeiras pedras e dar andamento, ok? E eu e a Leinha, para a gente ter uma ideia, né, a gente colocou as primeiras estacas e aí usou um conjunto, um tripé e um laser. Um laser que eu uso internamente para fazer instalações, aqueles lasers usados para drywall, né, da China. Muito bom, mas ele é muito bom para o ambiente fechado, né? Quando a gente tem no ambiente aberto, com incidência de muita luz, a gente não consegue enxergar o laser. Então a gente esperava até o final da tarde, entardecer, quando caía a luz, esfriava também pra caramba, fixava as estacas e conseguia fazer o alinhamento. Então as primeiras estaquinhas aí de 30 centímetros, só para demarcar o terreno, a gente colocou. Aí ontem de manhã o pessoal da obra chegou mais cedo, né, e já fez o cheque aqui. Aí
Olha só, o cara faz engenharia, né? E se lasque e calcula, não, vou fazer com laser que fica mais legal. Os caras chegaram em 2 toques ali e o empreiteiro me falou, olha, tá tudo certo aí, tá perfeito teu esquadro. Eu disse, não, imagino que sim, né? Mas como é que tu sabe? Não, eu usei as medidas aqui. Que medidas, cara? 3, 4, 5. Tá aí que eu me dei conta. 3, 4, 5. Lembra daquelas aulas de matemática? Cateto, cateto e a hipotenusa. Um cateto 3, outro cateto 3, hipotenusa 5. Se fizer aquele esquema ali de multiplicar, somar o quadrado dos catetos, tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa, bate certinho. E claro, os caras estão o dia inteiro fazendo isso aí, é na prática. Pegaram a linha, mediram ali, papá, bateu certinho. E nós aqui se ferrando, usando laser para chegar de noite e tirar o esquadro. Pra que facilitar se dá pra complicar? E agora a mesma coisa, eu ia fazer com laser também o nível, que aqui larguei de mão. O pessoal pegou mangueira de nível, cara, funciona perfeitinho, né? A gente colocou as estacas ali, passou o nível, deu pra ver direitinho o nível lá em cima na árvore, o nivelamento que vai dar, vai ficar aqui com quase 2,60 de paredão aqui, para ter acesso na parte de baixo do container. E depois a gente acerta a parte de piso, mas o importante é que vai ter um bom vão ali embaixo para poder fazer manutenção e poder guardar carro, até fazer uma oficina do outro lado também. Vamos pensar ainda, mas o importante é ter o espaço para a gente poder aproveitar. Então vai ser top, vai ser muito show. E aqui nesse canto, ontem eu larguei uma aranha caranguejeira. Não sei se vocês conhecem a aranha caranguejeira. Cara, ela era desse tamanho assim, com as patas peludas, coisa mais linda. E essa aranha a gente não mata. Essa aranha, ela come insetos e é um aracnídeo que extermina várias pragas, né? Então, até por respeito à natureza também, a gente preserva. E aí eu peguei, ontem mexendo aqui, tirando alguns entulhos, estava escondido, eu peguei com uma concha assim. Tem gente que pega na mão, eu não me animei ainda. Diz que a picada dói bastante. Mas ela não é muito agressiva, a não ser que seja provocada. E aí com uma enxada eu peguei com cuidado, trouxe aqui para esse cantinho, coloquei ali, espero que ela tenha achado um novo lar ali, protegida, para poder se abrigar. Mas é muito bacana. A gente tem escorpião aqui também, encontrei já uns 3, esses não tem como, comprei a lanterninha azul, ultravioleta, né? Dizem que para conseguir caçar o escorpião à noite, a gente com essa lanterninha azul consegue identificar, porque quando bota o ultravioleta em cima, ele brilha, e aí a gente acha ele. Então, mas por enquanto não achei nenhum dentro de casa, a gente toma sempre algumas precauções, né? Isso é importante para quem mora assim na incidência que tem mais mato junto, então tem que tomar um certo cuidado. Mas no mais está sendo muito legal aqui. Ontem a gente teve um pequeno acidente aqui na hora de descarregar as pedras, né? Eram 12 pallets com 50 pedras cada uma, são 600 ao todo. E uma delas, num toque assim pequeno no muro lá, já se soltaram ali, já caíram no chão. Mas ninguém se machucou, o importante é isso aí, a gente se manter afastado da carga pesada, evitar qualquer tipo de acidente e dando material, depois a gente recupera. Mas aqui as pedras são de muito boa qualidade, realmente nenhuma, elas despencaram de cima, nenhuma se quebrou. O pallet, logicamente, é um pallet reaproveitado, né? Então ele já tem uma vida útil boa, né, que certamente já cedeu. A gente pode ver ali que o terreno também não ajuda quando a gente acomoda no chão. Então, isso é tranquilo, mas isso contribui também para a gente conseguir uma pedra de boa qualidade a um bom preço. Aqui se soltou mais uma na hora de descarregar, o pallet cedeu também, a gente calçou embaixo, não tem problema. E aqui que a gente tem uma outra situação aqui que tem que tomar cuidado na hora de fazer a movimentação das pedras. Aí o pessoal já está orientado, vai, se for o caso, despeja, abre o portão, despeja para baixo ali, depois a gente traz e coloca no lugar. Mas o importante que eu queria passar era isso aí, a gente obra sempre muita atenção, tem chance de acidente, é material pesado, é matéria bruta, então pessoal, toda atenção é pouca, né? Equipamento de segurança às vezes nem ajuda tanto, né? Um sapato, mas
usar luva de raspa, luva de couro, enfim, aquilo que for possível para que a gente possa se proteger e não ter problemas maiores aí, ok? Mas tá tudo certinho, tá tudo bom. Vamos receber daqui a pouco, mais 1 ou 2 semanas aí, mais uma carga. Então primeiro temos que consumir essa aqui, vai entrar mais material e a gente vai tocando a obra aqui, ok? As botas do sucesso. Até vou disfarçar um pouco, já passou aquela fase lá, ela tava bicuda. Deixa o seu like aí, envie esse vídeo aqui para o seu engenheiro, para o seu arquiteto, para aquele amigo que está sentado no sofá e que de repente ele pode pensar, poxa, se o cara está fazendo, eu vou fazer uma coisa por mim também. Então a proposta do canal é justamente essa aí, é ser um estímulo, ser uma motivação para que assim nunca é tarde para a gente tentar, nunca é tarde para que se possa começar e buscar realizar o seu sonho. Hoje já estamos avançando um pouco mais, agora é final de semana, hoje eles não trabalham, até porque chovendo um pouquinho. A fundação toda está sendo feita com pedra gresa. Aqui no sul a gente chama pedra gresa, é um arenito. A base foi feita toda atravessada em toda a extensão do muro, né? Essa terra aqui nós vamos ter que chegar até aquele primeiro nível ali, ó. Então vai ser aterrado e daqui para cima começa realmente a parede. Então esse trecho aqui nós vamos erguer essa parede até o fundo, né? Vai ser a parte de baixo dos containers, tá? De um lado dos containers. Então o pessoal já está trazendo as pedras para baixo. Estão trazendo lá de cima do terreno. Fizemos uma entrada lá. Eu nem mostrei o portão que eu soldei, que eu fiz ali. Eu fiz com malha pop. Depois eu vou dar uma passadinha lá e mostro. E tivemos que descarregar ali na entrada. Tem um vídeo já que mostra isso aí, né? E aí de lá o pessoal está trazendo na mão com o carrinho de mão e está empilhando aqui. Estão trabalhando em 3 pessoas aqui. Então já está andando bem. Primeira semana de montagem. Montar esses muros aqui. Aqui no meio nós vamos cravar uns pilares de concreto. E a última camada em cima, um pouco acima daquela terra, mais ou menos nessa linha aqui, que é onde termina o muro, né? Nessa linha nós vamos fazer uma cinta de concreto lá em cima. E estamos conversando também de fazer uma cinta no meio, para não sofrer a pressão de toda essa terra aqui e não dar chance dessa parede aqui trincar. Deixaram as frestinhas já para vazar o excesso de água. Acho que até deixaram bastante, mas depois a gente vê essa parte aí. E aqui esse muro do fundo eles devem estar chegando nessa próxima semana para fazer a parte de pedra também. Eu calculo que nessa altura aqui tem que conversar com o empreiteiro. Nós vamos fazer uma cinta aqui, depois sobe e faz mais uma cinta de concreto, uma viga de concreto amarrando em cima. Então o espaço que a gente está caminhando aqui é embaixo vai ser futuramente embaixo dos containers, né? E esse platô que a gente vai erguer, depois distribuindo essa terra aqui em cima, nós vamos ter o lugar da sala. Vai ficar bem legal. Num outro ângulo aqui, a gente consegue enxergar melhor. Aqui em cima nós vamos ter nessa linha, pro lado de cá vamos ter o container da cozinha. E pro lado de cá vão os 2 assentados aqui. Tá ficando bem legal. Dá uma trabalheira. Aí muitos me perguntam, Clóvis, mas precisava colocar a pedra tão grossa? Precisava colocar essas vigas, esses pilares no meio e amarrar com viga de ferro e cinturar todo ele? Assim, eu acho que na parte da fundação trabalhar muito no limite é um grande risco. Porque depois, se a parede começar a ceder, né, digamos que ela ceda pouco, mas ela cede, né? Nós temos uma estrutura toda muito rígida e aí o piso vai ceder, vai abrir trincas, vai abrir frestas e aí, claro, tem que fazer correção. E o que se entende dentro da engenharia aqui é na parte de baixo, lá na base, né? A maior economia feita ali é a que sai mais cara depois, porque mexer na fundação após ter feito é bastante complicado.
esses muros aqui é o que vão conter muito mais do que a pressão do container, porque o container é uma estrutura leve. Se for pensar que cada container pesa 4 toneladas, mas Clóvis, 4 toneladas é bastante. Se for comparado com o preço da alvenaria, uma casa é muito mais do que isso. Então as 4 toneladas do container é um peso leve, né, se a gente considerar assim. Então essa estrutura toda aqui que a gente está fazendo não é tanto para suportar o container, é mais para suportar a pressão das toneladas de terra que vão estar forçando aqui do lado. Por isso que a gente vai fazer depois uma amarração com cinta, com concreto, com ferro, para poder segurar. A patroa hoje já está bem mais calma, está dando uma volta lá embaixo, já olhou o terreno e disse, tá ficando, o cara tá ganhando forma agora. Então ela já acalmou mais, já tá mais tranquilo, e eu também, né? Porque no início eu confesso que tomei um susto, tava meio bicuda comigo, tava brava quando eu fiz que a gente explodiu esse terreno aqui e abriu tudo. Pessoal, eu tô aqui na parte da entrada nova que a gente fez. Vou mostrar um pouquinho esse pedaço aqui, tá? Nessa entrada aqui, vocês já viram antes quando a gente descarregou as pedras, né? Então foi aberto esse espaço aqui para a gente poder entrar com mais material. Em seguida vamos ter que trazer mais areia, mais cimento. E a opção de abrir esse espaço aqui foi justamente ter uma área mais próxima da rua, nivelado na parte de cima do terreno. Então aqui quando a gente abriu, tinha um pilar de concreto aqui, quebramos o muro na parte de baixo, tinha uma tela que a gente cortou fora aqui, e aqui eu tenho uma esmerilhadeira grande, a gente abriu, fez um corte de cada lado aqui do muro e quebramos o muro, né? A reta escavadeira quebrou ali e abriu, então ficou um portão de 4 metros. Esse portão aqui é um portão que bem leve, a gente optou por fazer em 2 módulos para poder transportar, fica mais fácil, né? Ele é de um metalon de 6 centímetros por 3. A gente fez um quadro de 2 metros por 1,60 mais ou menos, né? Compramos a malha pop. Essa malha aqui é aquela malha que a gente compra pronto para fazer as lajes de concreto, 4,25 se não me engano de espessura, né? E o custo-benefício dela é muito barato, né? Fica muito bom. Em torno de 120 pila, deu, aqui no sul a gente fala pila, em torno de 120 reais, deu para comprar 6 metros quadrados, 2 por 3. E a gente cortou aqui e fez, se calcular 120 dividido por 6 metros quadrados, nós estamos falando de 20 reais por metro em ferro na tela, né? Então com isso a gente consegue um bom custo-benefício. Mas ela não é muito resistente, o cara se vier com o alicate. Olha, com o alicate tem que fazer um pouco de força para conseguir cortar. Mas a gente sabe que se querem entrar, entram, né? E se quiserem pular a cerca, pulam. Depois a gente vai colocar sistemas de alarme aqui, então vai ficar mais tranquilo. Mas esse portão, a ideia qual é que é? Nós vamos colocar uma cantoneira depois soldada. Essa parte aqui eu pretendo filmar, né? A gente vai mostrar. Uma cantoneira em cima, 2 na realidade, né? E 2 na parte de baixo, de forma que a gente consiga unir as 2, colocar em cima de rodinhas, um trilho, e aí essa porta vai ser um portão de correr, com 4 metros podendo abrir. E depois a gente faz a automatização dela, e aí vai ficar fácil, por controle remoto para abrir, fechar e assim por diante. Mas nesse momento ainda não coloquei, porque tem muita carga para passar aqui, e fazer um trilho com um tubo de meia polegada vai deformar. Então a gente optou por enquanto, só amarrei ele ali, um módulo no outro, a gente está tirando, botando, depois vamos dar uma lixada, pintamos e unimos ele e colocamos em cima de rodinha. Mas enquanto não entrar o grosso do material, temos um problema. Então deixa entrar o material primeiro, fazer toda a parte da fundação, e aí depois que essa parte estiver pronta a gente vai fazer a finalização do portão, tá bom? E algumas pessoas disseram ainda, tá, Clóvis, mas tu vai finalizar aqui o material, o pesado que está entrando. E os containers vão entrar por onde? A ideia é que os containers entrem pelo terreno do vizinho. A gente já está negociando essa parte com ele, para que os caminhões, lá tem uma subida bem mais tranquila, menos íngreme, né? E entra com os muques primeiro aqui, ou um guindaste, a gente está vendo essa parte tecnicamente, o que é melhor de se fazer. Entram pela cerca que a gente vai abrir, e depois eles entram aqui em cima, a gente coloca num lugar e fica mais fácil. Então não entrariam por aqui, porque a manobra realmente ia ser entrar um container de 12 metros aqui para dentro, por esse caminho,
bastante complicado. Então essa parte nós pulamos fora, abortamos. Mas isso tudo, quando a gente comprou o terreno, a gente já estava arquitetando. Como é que vamos fazer para entrar com material, como é que vamos fazer para entrar com container, isso tudo foram fatores importantes para a gente decidir pela compra desse local aqui. E está dando muito certo, graças a Deus está dando tudo conforme o planejado. Tem algumas coisinhas que fugiram. Esse muro de arrimo a gente não imaginava fazer tão robusto, mas a gente tem que fazer, não dá para pecar nesse momento agora. Mas está dando tudo certo, está indo pelo caminho, graças a Deus, o caminho justo e o caminho que vai nos conduzir ao sucesso, ok? Gente, e aí assim, alguns me perguntam também, pá, Clóvis, e fôlego para tudo isso? Gente, eu tô com 63 anos. Se a gente se acomodar na cadeira ou no sofá, e eu tenho alguns amigos que já fizeram isso, cara, é um triste fim. Então, não vou me entregar enquanto tiver força. E isso aqui está sendo uma baita de uma academia para mim. Isso aqui está me deixando super versátil, mais fortalecido, e a gente faz com prazer, faz com gosto, porque é pra gente mesmo, é a casa da gente que queria, é a casa dos sonhos que sempre queria fazer. Então é muito bacana a gente conseguir realizar esse sonho, né? Com um esforço, e graças a Deus está dando tudo certo. Gente, nos acompanhe aqui no canal Plant Container. Meu nome é Clóvis e estamos juntos, vamos junto nessa empreitada aqui.